Dois Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme de terror Os Estranhos, capítulo 1, que estreia nos cinemas nessa quinta-feira, dia 30. Eu já tive a oportunidade de assistir na cabine de imprensa, era um dos filmes de terror que eu tava esperando bastante esse ano, até porque é baseado em uma história real e eu vou falar dessa história aqui também. E a gente viu que ele tá sendo bastante detonado pela crítica, apesar de ter ido muito bem na bilheteria. E aí nesse vídeo aqui eu vou falar sem spoilers o que eu achei. Eu vou só trazer um soft spoiler para exemplificar duas cenas específicas, mas no geral eu vou falar sem spoilers aqui. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. No filme a gente acompanha a história da Maya e do Ryan. A Maya, ela recebeu uma proposta de emprego e eles decidem ir de carro até essa nova cidade, só que no meio da estrada eles acabam perdendo o sinal e são obrigados a parar numa cidadezinha pequena. E ao fazer essa pausa, o carro curiosamente dá pau e eles são obrigados a passar a noite e o único local disponível é uma casa no meio da floresta. E nessa casa algumas coisas começam a acontecer, um pouco estranhas, até que eles se veem obrigados a lutar pela própria vida contra 3 assassinos. Esse filme ele é um reboot do filme de 2008 e ele tá planejado para 3 filmes que já estão confirmados e ele retorna com o diretor do primeiro filme, que é o Brian Bertino. Só que agora ele retorna como roteirista, até porque parte dessa história que a gente acompanha no filme é baseado em uma história que ele mesmo presenciou. Como eu tinha comentado, né, no início do vídeo, a história do filme é baseada em vários recortes de histórias reais. Uma delas é o que ele mesmo presenciou, então a frase icônica do filme, que é "a Tâmara tá aí", é algo que aconteceu quando ele era criança e depois ele descobriu que as pessoas que batiam ali na porta das casas perguntando se fulano estava aí, era um grupo de pessoas que invadiam as casas e além disso ele também se inspirou nos assassinatos do Charlie Manson. Pra quem não sabe, ele foi o responsável da morte da Sharon Tate, que inclusive deu origem aí à história, né, Era Uma Vez em Hollywood, inclusive excelente filme, porque quando ele era mais novo ele tinha lido o livro Helter Skelter e quando ele pensou na concepção do filme, tendo essa experiência dele e também lendo, né, o livro Helter Skelter, ele pensou muito de como era frágil ter a nossa casa invadida, principalmente quando a casa é o nosso local seguro, é onde a gente se sente seguro, né? Então é uma das coisas que são mais amedrontadoras e que ele não queria essencialmente que fosse um terror slasher. Inclusive, gente, isso é uma realidade bem recorrente nos Estados Unidos, pelo que a gente vê de muitas obras e relatos reais também. E eu tô falando tudo isso porque vai ser importante pra falar sobre o que eu achei do filme, porque a concepção é muito bela, realmente, assim, é assustador pensar por esse âmbito, mas como que é a execução, principalmente agora nesse filme de 2024. Ele é um filme que ele flerta muito com a realidade, ele é um filme que ele acaba trazendo estatísticas de violência nos Estados Unidos, então o filme ele já começa com um letreiro que pra mim é bem chocante mensurar o número, né, que é trazido, mas é um filme que acaba se perdendo no clichê em que você precisa transformar os personagens em burros para que as coisas aconteçam ali. Eu acho que o filme ele tem sim uma boa construção de terror, eu por muitos momentos me vi presa ali, eu tava instigada no que iria acontecer, então tem algumas construções de cena que eles criam uma tensão daquela que você fala, nossa, vai acontecer algo agora e acaba não acontecendo, então você vai ficando agoniado, mas também tem sim jump scare, que é algo que vocês sempre me perguntam em filme de terror, então eu pulei por diversas vezes da cadeira, quase sempre eu sou pega em jump scare, então pra mim isso são elementos positivos quanto ao filme, principalmente de construção de filme de terror, mas quanto à história, realmente é uma história que ela só precisa andar por causa da burrice dos personagens. E assim, gente, sempre quando eu assisto um filme, ainda mais quando ele tenta trazer a realidade ali, porque ele traz uma junção, né, de realidade, por isso que eu quis falar sobre a história real, do que o filme foi baseado, mas não essencialmente conta uma história que de fato aconteceu dessa forma. Eu tento pensar, o que eu faria? E é lógico que assim, gente, o que eu faria e de fato passar por algo aterrorizante, assim, são coisas completamente diferentes. Mas eu acho que a gente tem o nosso lado animal de sobrevivência também. E eu acho que no meio do nervosismo é natural sim você fazer umas burradas. Então eu acharia ok se alguns momentos do filme essas burradas elas fossem justificadas, sabe? Só que o problema é que é ao longo do
filme. E é aqui que eu vou entrar no soft spoiler. Por exemplo, tem um momento em que o Ryan, ele quase pega uma das assassinas. E aí ele vai e fala uma frase de impacto e ela fica, tipo, meio que debochando ali dele, porque ele não consegue atirar nela. E eu fico pensando, se você não tem coragem de atingir uma pessoa, de novo, você tá lutando ali pela sobrevivência, e isso é algo que é externalizado pelos personagens ao longo do filme. Então você, no mínimo, sei lá, dá uma coronhada. Tá certo que ele tá falando com certo objetivo, que ele queria pescar uma informação ali da assassina. Só que, a partir do momento que ela debocha, é óbvio que ela não vai dar nenhuma informação. E a forma como as coisas acontecem é quase como se não tivesse muita reação da parte dele. Então é por isso que eu falo, o personagem, ele precisa se tornar burro para que a cena aconteça e que dê esse direcionamento. E isso acontece ao longo de vários momentos do filme. Agora, uma coisa eu tenho que dizer, que uma das coisas que eu gosto é que eles trazem muitos elementos de caça, né? Então tem vários momentos ao longo do filme que te causa certa atenção, porque eles chegam muito próximos, mas é como se fosse realmente uma caça em que você quer brincar com a sua presa. Isso acaba sendo perdido no momento final, porque eles quiseram deixar o final todo enfrufruzado pro casal, mas inicialmente é interessante de acompanhar. E eu acho que o casal, eles funcionam. O ator que faz o Ryan, ele é ok, sabe? Não chega a ser um ator excepcional, mas não é um ator ruim também. Mas eu particularmente gosto muito do trabalho da Madeleine. Ela é muito expressiva, então em muitos momentos que o filme pede dela, ela entrega. Então eu acho que ela tá excelente aqui no filme. E ela foi inclusive um grande chamariz para eu assistir, inclusive agora em 2024. E ele é um filme relativamente pequeno. Filme de terror geralmente tem aí só 1h30. Esse filme, ele tem em torno de 1h20. E honestamente eu senti ele longo em alguns momentos. Dava super pra ser um curta. Eu não sei se eles estenderam mais do que deveria, até pra trazer como trilogia e não como 2 filmes, como eu tinha falado inicialmente. Inclusive, né, falando nisso, tem uma cena pós-créditos aí, então fica depois dos créditozinhos, que é uma cena também pra falar, continua, sabe? Nada fenomenal. Então, o que eu quero dizer com toda a minha experiência do filme aí é que ele é um filme que me pescou inicialmente, mas acabou me perdendo muito de como a história era guiada, de como os personagens agiam em determinada situação, e acabou virando um grande clichê de terror. Ai, os jovens burros da floresta, que assim, tem situações que você fala, meu irmão, se tivesse acontecido isso, eu já tava assim, em posição fetal no banheiro, não precisava aparecer ninguém na minha frente, eu já ia estar lá assim. Então é isso, sabe? É tipo, ai, houve um barulhinho lá fora, e vai ver o que que é, e você já tá, tipo, se morrendo de medo, mas você sai, você cria coragem. Então o que eu quero dizer é que a atenção inicial de tipo, nossa, as pessoas têm um olhar estranho, tem situações constrangedoras, mas quando a ação começa a acontecer de fato, é quando o filme se perde. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando pra esse filme, e se você já assistiu, o que você achou? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!